Olá, meu nome é Maiara de Almeida Tavares, sou professora na Educação Básica na cidade de Castros, Mato Grosso. Sou participante do Centro Disciplinar de Pesquisas em Esporte e Exercício Físico, CIPEF, da Universidade do Estado de Mato Grosso, e pesquisadora do grupo de pesquisa intitulado Laboratório de Estudo Aplicado em Pedagogia do Esporte, LEAP, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Sou mestra em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Cuiabá. O meu trabalho, a qual estarei apresentando agora para vocês, é parte da minha dissertação de mestrado, qual o professor Dr. Hiller Silva Riverdito foi o meu orientador de mestrado. O título do meu trabalho é A relação interpessoal treinador-treinador-atleta no contexto do esporte escolar extracurricular. No Brasil, o contexto escolar é considerado o local de mais fácil acesso de crianças e jovens à prática esportiva. Uma prática esportiva desenvolvida de forma planejada, organizada e sistematizada, por meio das aulas de educação física escolar ou por meio dos programas extracurriculares esportivos. No estado de Mato Grosso, os Jogos Escolares da Juventude é um dos principais eventos esportivos de Mato Grosso. No contexto esportivo, as relações interpessoais elas são inevitáveis e as condutas desenvolvidas pelos treinadores, pelas treinadoras, podem influenciar de maneira significativa as experiências positivas ou negativas dos jovens atletas. E compreender a qualidade da relação interpessoal dos treinadores e treinadoras com as atletas no contexto escolar extracurricular pode ser determinante para a continuidade na prática esportiva. Diante disso, o objetivo do nosso estudo foi analisar a relação interpessoal de treinadores e treinadora com as atletas, com melhor relação interpessoal percebida pelas atletas no contexto escolar extracurricular. Trata-se de um estudo realizado com 2 treinadores e uma treinadora de diferentes regiões esportivas do estado de Mato Grosso e com suas respectivas equipes, totalizando 20 atletas do sexo feminino, com idade entre 15 a 17 anos, participantes das modalidades handebol e basquetebol. São atletas que se encontram na categoria A, participantes dos Jogos Escolares da Juventude. O conjunto de dados ele foi coletado no contexto do treino, ou seja, a pesquisadora inseriu-se no contexto do treino nas 3 cidades participantes, nas cidades participantes da pesquisa, e realizou as entrevistas semi-estruturadas com as atletas por meio do grupo focal. A análise de dados ela foi realizada por meio da análise temática, onde foi possível identificarmos um tema e 3 subtemas. Resultados. O tema encontrado. Fatores que possibilitam que o relacionamento interpessoal treinador-treinador-atleta se desenvolva de forma positiva. O subtema 1. A amizade e a afetividade como eixo central na relação treinador-treinadora-atleta. Os nossos resultados foram divididos por equipe. A equipe 1. A nossa relação, eles consideram que a relação delas com o treinador não é só uma relação treinador-atleta. É uma relação que existe muita amizade. Para elas, o treinador é como se fosse o segundo pai. E elas também consideram que elas são filhas do coração para ele. Elas abordam que ele nunca tratou elas mal. Nunca foi de gritar, sempre tratou elas com muito amor e carinho. Então, elas consideram que ele não é só um professor que vai lá e dá treino e depois vai embora. Não, pelo contrário. Ele se preocupa com elas, eles ligam para ela para perguntar como elas estão nos dias em que não estão está tendo treino. Então, para elas, elas consideram que ele é um paizão mesmo. A equipe 2 considera que o treinador também é tipo um pai, porque elas falam que ele é mais do que um treinador, é mais que uma amizade. Para elas, o que existe, a relação que existe entre treinador e atletas é como se fosse uma família. E também considera que o treinador trata elas como se fossem filhas
filhas dele, tanto dentro quanto fora da quadra. E elas acreditam que isso acontece de uma forma de manter a união entre eles. Então, a preocupação que o treinador tem com elas e a confiança que ele apresenta para elas mostra que elas podem confiar nele. A equipe 3, eles também vêm considerar que existe uma amizade muito boa entre as atletas e a treinadora, que é uma amizade mesmo, de muito afeto, algo bem grande. E que a treinadora ela não está só inclusa ali no momento dos treinos. Pelo contrário, elas são grande amiga e a treinadora também está presente em outros momentos da vida dessas atletas. Em relação ao subtema 2, a percepção do problema e o apoio social concedido pelo treinador ou treinadora, a equipe 1 diz que no início elas estavam tendo algumas briguinhas, algumas confusões, alguns probleminhas, e jogando de qualquer jeito. E o treinador percebeu. E aí chamou elas para conversar e falou que se tivesse acontecendo alguma coisa para elas falarem, para eles resolverem naquele momento ali, para que isso acabasse de vez. E elas consideram que isso foi a melhor atitude do treinador, ele ter chamado elas para conversarem e deixar tudo resolvido. E que isso, para elas, é como o treinador demonstra uma preocupação, não só com uma ou com outra, mas no time em geral. A equipe 2 já considera que quando o treinador ele percebe que alguma das atletas está mal, ele vai conversar com a atleta e também conversa com todas as outras atletas e pede para essas outras atletas que vá conversar com essa atleta que tem algum problema para fazer com que essa atleta se sinta melhor. Então, assim, ele faz a parte dele, indo conversar com a atleta, e também pede para que as atletas conversem com essa atleta que está passando por algum problema. E elas consideram que isso está certo, porque eles, na visão delas, eles são como uma família. Então, uma pessoa tem que ajudar a outra. E ainda quando o treinador percebe que tem algum problema e não consegue tirar esse problema que está acontecendo das atletas, ele vai até a casa delas, conversa com os pais e para tentar se inteirar e ajudar a resolver esse problema. A equipe 3 também considera que a treinadora ela ajuda na resolução dos problemas, porque elas consideram que quando ela está com algum problema ou ela está se sentindo insegura, elas podem conversar com a treinadora, que a treinadora passa uma segurança muito grande. E isso acontece com todas as meninas. No subtema 3, o comportamento e a forma de comunicação do treinador e treinadora no momento do jogo, a equipe 1 considera que o treinador, ele não briga com elas. Ele conversa com elas em tom normal, sempre mantendo o respeito e a amizade. Assim, que ganhando ou perdendo, ele sempre parabeniza elas, ele fala que valeu o esforço. A equipe 2 diz que o treinador, mesmo ganhando ou perdendo, ele sempre conversa com elas após o jogo. Mesmo quando elas perdem, né? Ele tenta animar o jogo, fala que elas jogaram que elas jogaram bem, que na próxima eles têm que fazer melhor e que os erros acontecem. Então, assim, que independente do placar, ele sempre está presente com elas. Sempre fica feliz quando ganha, mas também quando perde, a relação não muda. O comportamento dele é o mesmo. Em relação à equipe 3, ela considera que quando as atletas elas perdem o jogo, é um momento de tristeza para todo mundo, né? Tanto para a treinadora quanto para a atleta. Porém, a treinadora fica um pouco no tempo dela, refletindo, pensando e tentando achar uma melhor maneira para ver o que pode melhorar no próximo jogo. E depois ela vem, reúne as atletas e conversa, explicando onde elas erraram e o que deve ser melhorado. Então, a partir de 3 subtemas, nós podemos considerar que, em relação ao subtema 1, a amizade e a afetividade como eixo central na relação treinador-atleta, que no discurso das atletas, os fatores que permitem que a relação interpessoal treinador-atleta se desenvolva de forma positiva destacam a profundidade da amizade. Então, a amizade que existe entre treinador e atleta, e treinadora e atletas, é tão grande, é uma amizade tão profunda, que é algo que estabelece uma associação com a estrutura familiar. E essa participação do treinador e treinadora em outro contexto da vida social. Então, não é uma relação só treinador, quadra, atleta.
É uma relação em que o treinador os treinadores e a treinadora, elas também fazem parte da vida dessas atletas em outro contexto social. Não é só um momento de treino, e sim no dia a dia. Deixando bem claro que o afeto, a cumplicidade, o companheirismo, o comprometimento, o cuidado, a confiança e o respeito também são aspectos que se destacam tanto nos treinos quanto nos jogos e externos à quadra. E outros estudos também encontraram resultados como os nossos. Na questão no subtema 2, a percepção do problema e o apoio social concedido pelo treinador e a treinadora, o fato dos treinadores e as treinadoras se preocuparem com as atletas, e o fato delas perceberem, o treinador e a treinadora perceber o problema, a capacidade de tentar resolver, de solucionar, o apoio com que esse treinador e treinadora oferta para as atletas, faz com que elas tenham confiança. E acredita que os treinadores e as treinadoras se preocupam com elas. E isso permite que, quando elas têm algum problema, elas confiem e busquem o apoio e o conselho, tanto dos treinadores quanto da treinadora, por sentirem-se próximo a eles. Estudos também alcançaram o mesmo resultado do que o nosso. E no subtema 3, o comportamento e a forma de comunicação do treinador e treinadora no momento do treino do jogo, ficou claro que o comportamento e a forma com que os treinadores e as treinadoras se comunicam com as atletas no momento do treino ou no momento do jogo, o fato deles conversarem com elas em tom normal, mesmo após uma derrota, o fato de incentivar elas, de apoiar elas mesmo após uma derrota, são comportamentos percebidos pelas atletas como ponto positivo na relação interpessoal. Então, a forma de se comunicar e o comportamento que o treinador e a treinadora apresenta após uma vitória ou uma derrota faz total diferença. E esses resultados também foram encontrados em outros estudos. Então, conclusão. Com base no objetivo apresentado, que foi analisar a relação interpessoal de treinadores e treinadora-atleta, com melhor relação interpessoal percebida pelas atletas no contexto extracurricular, é possível concluir que os elementos que contribuem para que a qualidade da relação interpessoal treinador-treinadora com as atletas se desenvolva de maneira positiva estão relacionados com alguns pontos, sendo ele a profundidade dessa amizade. Então, a amizade que foi construída entre treinadores, treinadora e atleta faz total diferença. O afeto, o carinho, o companheirismo, o cuidado, a confiança, o respeito, o apoio, a questão do comportamento e a forma de comunicação do treinador e da treinadora com as atletas no momento do treino, no momento do jogo, seja no momento em que ganhou um jogo, seja no momento em que perdeu. E a participação da treinadora e dos treinadores em outros contextos da vida social são fatores que interferem positivamente na relação interpessoal treinador-treinadora. Então, todo o contexto de relação construído por esses treinadores e por essa treinadora é pautado em uma grande amizade, uma confiança, em um apoio, em percepção dos problemas e uma amizade para além da quadra, fez total diferença na percepção da melhor relação interpessoal percebida pelas atletas do contexto escolar extracurricular. E para isso a gente deixa a mensagem de que é necessário preocuparmos com as relações que são construídas no ambiente do treino. Então, treinadores e treinadoras, reflitam sobre as relações interpessoais que estão sendo construídas e tenham a certeza de que essas relações interferem de forma positiva ou negativa na vida desses jovens atletas e nas experiências esportivas que serão construídas ao longo da sua vida. Obrigada, e por aqui eu encerro a minha apresentação.